Bem, hoje o programa Gente Legal veio conhecer uma história de um servo de Deus, instrumento de Deus, pastor Nilton Pereira Abreu. E que vocês vão se surpreender, para quem não conhece, a caminhada desse homem na área ministerial também. Não só ministerial, também vamos saber um pouco da sua família. Pastor Nilton, prazer ter o senhor aqui no programa Gente Legal. Muito obrigado, Paulo. Eu quero dizer aqui da minha alegria e falar um pouco da minha história. Eu sou oriundo do estado do Tocantins, hoje estado do Tocantins, era Goiás, da cidade de Porto Nacional, e vim para Goiânia aos 18 anos de idade. Eu e meu irmão enfrentamos aqui uma realidade difícil. Depois, com 24 anos, eu me casei e no ano seguinte eu me converti. Isso em Goiânia? Isso, aqui em Goiânia. Em 1974? 1974. Que, por coincidência, um ano que eu nasci. Pois é, já imaginou? Fica parecendo que eu estou um história... pouco velho, né? Não, tem muita experiência para nos compartilhar, a verdade é essa, pastor. E aqui eu tive alguns pastores, entre eles o último, pastor Amador, que eu tive a honra depois de sucedê-lo como presidente desta igreja, em razão da sua jubilação no ano de 2010. E o pastor que eu sucedi ficou aqui por 34 anos e nesse período eu fui então me preparando, fui crescendo ministerialmente, fui ordenado a pastor e fui enviado para dirigir igrejas em diversos estados do Brasil. O senhor passou então por vários estados? Sim. Daqui eu fui para Mato Grosso, Brasília, Brasília para o Tocantins, no meu estado, que foi uma alegria muito grande poder voltar para o meu estado. Pensava eu que ficaria lá para o resto da vida. Voltar para o meu estado, o que eu tive vontade quando ele foi criado para exercer a atividade profissional, mas como eu fiz a opção de viver do altar, de viver do sacerdócio, eu não pude ir porque a vocação me levou para um outro lado. Mas voltando como pastor para o meu estado, mas lá eu fiquei apenas 1 ano e 3 meses e fui designado pela convenção para o estado do Rio de Janeiro. Fui ser pastor da igreja exatamente onde originou a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, que está no bairro Bangu, que envolve Realengo, Padre Miguel. E de lá, depois de 8 anos, eu voltei para Goiás, era o meu desejo. Fui para a cidade de Iporá, sucedi o pastor Oídes, o nosso atual presidente da Convenção do Estado. Lá, depois de 3 anos, fui requisitado pela Presidência Nacional para ser o secretário executivo da Convenção de nosso país. Mas antes disso, eu tive várias oportunidades de andar pelo Brasil e depois, com a indicação para o cargo de executivo, eu passei a conhecer o Brasil inteiro, conheço todos os estados do Brasil, todas as capitais do Brasil, com exceção de Florianópolis, é a única capital do Brasil que eu não conheço, porque a sede da nossa convenção naquele estado fica na cidade de Jaraguá do Sul, onde eu estive por algumas vezes. Quer dizer, é uma trajetória maravilhosa se eu passar por essa nação, a nossa nação brasileira, né? E pastor, esse sacerdócio, né, que o senhor tem hoje, já há alguns anos, né? O que o senhor tem para nos dizer em relação a toda essa experiência? Valeu a pena? Olha, Paulo, primeiro eu gostaria de dizer que o menino abandonado pela mãe quando ele tinha 4 anos de idade, sem ter condição de estudar, mas estudando um pouco lá na roça, na fazenda, depois indo para Goiânia, tendo apenas o 3º ano primário, e aí eu me alistei na Polícia Militar, fui militar por 10 anos e comecei a estudar. Terminei os estudos, fui para a faculdade, terminei um curso superior, prestei um concurso público para coordenador pedagógico, passei em 2º lugar e no dia em que eu teria que assumir esta vaga num colégio lá em Aparecida de Goiânia, eu fui requisitado para assumir a igreja de Barra do Garça, no mesmo dia. Então eu renunciei o trabalho secular para viver do altar, para ser pastor, para apacentar ovelhas que pertencem ao reino de Deus, que são pessoas. Olha, viu que história? Valeu a pena conversar com o senhor aqui, saber um pouquinho dessa história, que não parou por aqui.
apenas um capítulo dessa história. E claro que o nosso tempo é muito curto para mostrar toda a sua história, eu gostaria de convidá-lo para que a gente possa voltar a falar um pouco mais, porque aí vem o retorno do senhor para Goiás, né? Depois de Iporá, o senhor retorna também a Adipel hoje, que é aqui no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Mas essa história a gente conta no próximo programa, pode ser? Combinado. Então tá bom, olha, inclusive eu quero convidá-los para estar aqui na igreja Adipel, né? Os horários, pastor, antes da gente terminar. Nós temos cultos aos domingos, na parte da manhã, à noite, às terças-feiras e às quartas-feiras. Está convidado a estar conosco aqui, que é uma bênção mesmo, pastor. Será um prazer receber a todos vocês.